Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez então, reunidos virtualmente para fazermos o nosso estudo do Evangelho, de acordo com a programação das reuniões de segunda-feira do Centro Espírita Ibirajara. Vou dar início às nossas reflexões com uma leitura breve de uma página do livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles. Um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves um tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora sem palavras e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Vamos então acalmar os nossos sentimentos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a intercessão dos mentores amigos da Casa de Ibirajara, para que possamos estarmos todos juntos numa mesma sintonia, propiciando uma melhor absorção dos conteúdos que serão ministrados, a fim de que aprendamos um pouco mais sobre a realidade da vida espiritual. Pedindo então proteção e orientação aos mentores amigos, damos por iniciado o nosso encontro na tarde de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. O capítulo que nos coube estudar essa tarde é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. É o título do capítulo. Nós vamos trabalhar então os itens dom de curar e mercadores expulsos do templo. Basicamente, a ideia desse capítulo é trazer uma reflexão sobre a realidade espiritual da nossa vida e os deveres, digamos assim, do ponto de vista material, né? Quando nós nos lançamos a um trabalho espiritual, existe todo um contexto, toda uma situação, um campo que deve estar propenso às realizações espirituais. E às vezes pode acontecer disso encontrar conflito nas nossas inferioridades que se utilizam da matéria para se manifestarem. Então, especificamente aqui nesse tema, a gente vai estar falando basicamente da cobiça, né, dos interesses de ganho material em cima da experiência espiritual. A experiência espiritual, ela é uma experiência individual e ela é uma experiência sagrada. Ela só diz respeito à própria pessoa e a Deus.
a sua relação com Deus, né? Então, se a gente começa a, de alguma forma, monetizar essa relação, a gente começa a ter problemas. Essa relação ela começa a se desnaturar, né? E então isso vira uma outra relação, vira uma outra, um outro sistema quase, uma outra lógica passa a operar, né? Então a base aqui desse capítulo, o primeiro item, ele faz uma reflexão sobre o capítulo 10, versículo 8 do Evangelho de Mateus, em que Jesus coloca o seguinte para os seus discípulos: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Essa mensagem de Jesus, ela está presente no momento em que ele está passando instruções aos seus discípulos numa das atividades de pregações que eles desempenhavam lá na região da Galileia. Então, antes dos discípulos, dos apóstolos, partirem para a missão, Jesus passa então algumas instruções. Dentre elas, essa questão de dar gratuitamente e gratuitamente a vez recebido. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa reflexão ela vai estar vinculada ao dom de curar, né? Até porque o texto evangélico fala: restituir saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Então Jesus está falando aí de trabalhos espirituais que devem ser ofertados gratuitamente, sem que aquele que ofereceu o bem-estar espiritual aufira vantagens dessa atividade de doação, né? Dom de curar, né? Então Jesus está falando para os seus discípulos que eles saiam a campo para restituir a saúde dos doentes, para ressuscitar os mortos, curar os leprosos e expulsar os demônios. Então, está nítido ali que óbvio que existia uma preocupação de expansão da mensagem, né, do Evangelho, mas sobretudo também uma atividade que muito ficou conhecida através da prática de Jesus, que é a da cura. Jesus curava, né? Inúmeras são ali as passagens no Evangelho, evidenciando que Jesus curava as pessoas, os doentes, os paralíticos, os leprosos. E a gente percebe também que esses discípulos que andavam com ele, eles também tinham esse dom da cura. Estudando o Espiritismo, nós então nos damos conta de que esse dom da cura nada mais é do que uma mediunidade de cura, né? E aí, refletindo sobre a mediunidade de cura, vamos à nossa fonte quase que primordial na literatura espírita sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. E aí, lá no capítulo em que Kardec fala dos médiuns, que é o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, item 7, ele fala dos médiuns curadores. Kardec classifica então a mediunidade de cura como um gênero de mediunidade que consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto,
sem o concurso de qualquer medicação. Nos médiuns curadores, a faculdade, esse dom de curar, é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem com razão ser qualificadas de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira vocação. Esse pequeno trecho aqui, o Kardec faz referência à ideia do magnetismo. Naquela época, na França e na Europa, de uma maneira geral, haviam estudos muito sérios acerca da hipótese do magnetismo animal, que aos poucos a ciência moderna foi deixando de lado, mas a ideia mais ou menos por trás era de que, assim como existia o magnetismo ordinário, né, da natureza, com características da matéria, os seres humanos seriam dotados de um fluido que eles poderiam, então, através desse fluido, magnetizar numa metáfora, tá? A ideia não é que o magnetismo animal funcionasse da mesma forma que o magnetismo da natureza, mas é para usar como uma metáfora o magnetismo animal do magnetismo, comparadamente ao magnetismo da natureza. Então, o que está fazendo aqui é uma distinção entre o magnetismo e a mediunidade de cura. No fundo, está tudo mais ou menos dentro do mesmo campo, mas ele faz uma distinção para basicamente colocar que os médiuns curadores, eles têm uma facilidade muito maior de extravasar esses fluidos e tem uma capacidade de cura muito mais efetiva do que as outras pessoas que desenvolvem a habilidade de doação desses fluidos. E aí é interessante que no item seguinte, ainda no item 7 dos médiuns curadores, no subitem 176, Kardec faz algumas perguntas aos espíritos, mais ou menos naquele mesmo sistema, né, do Livro dos Espíritos, sobre essa questão da mediunidade de cura. E aí eu separei 3 perguntinhas aqui. Kardec então pergunta para os espíritos: há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Resposta dos espíritos: certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? E tem pergunta número 6. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Os espíritos responderam: uma e outra coisa. Tem tanto influência magnética do médium encarnado, como também influência dos espíritos. Essas pessoas que possuem o dom da mediunidade pura são verdadeiros médiuns, pois atuam sob influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam médiuns curadores, conforme o entendes. Então, os espíritos deixam claro mais uma vez que existe uma diferença entre o magnetizador e o médium de cura. Todo médium de cura está ali operando a sua mediunidade através do magnetismo, mas nem todo magnetizador detém essa mediunidade mais ostensiva, que a gente pode dizer assim. Pode-se transmitir esse poder? Sétima pergunta lá. Eu peguei a pergunta 5, 6 e 7 e tem aqui um total de 9 perguntas. Esse item. E aí os espíritos respondem, né, sobre se pode transmitir o poder ou não. O poder, não. A faculdade, o dom de curar não se transmite. Eu não posso ter o dom de curar e o fulano não ter o dom de curar e eu transmitir esse dom para ele. Isso não é possível. Mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Então você pode educar o médium curador a fazer o bom uso
das suas faculdades. Então, esse conhecimento acerca do manejo da mediunidade, ele é, obviamente, passível de ser transmitido. Não falta quem não suspeite sequer que tem esse poder, se não acreditar que ele foi transmitido. Então, existem pessoas que têm consciência que têm mediunidade de cura e tem pessoas que não têm. E às vezes o que essas pessoas precisam para acreditar que tem esse poder é justamente que alguém chegue e fale: olha, você tem, deixa eu te ensinar a usar. É isso que ele está dizendo aqui. E isso provavelmente foi o que aconteceu com Jesus. Jesus certamente sabia que seus discípulos e seus apóstolos detinham esse dom, muitas vezes, muitos deles de forma inconsciente, e ele então ensinou a eles como se utiliza dessas faculdades, né? No livro Médiuns e Mediunidades, Espírito Viana de Carvalho, pelo médium Divaldo Franco, Viana de Carvalho traz a seguinte reflexão, ainda sobre a questão da gratuidade do oferecimento do dom de curar. Porque nada lhe custa, sob pretexto algum, deve a mediunidade curadora ser mercantilizada, sem que ocorra a incidência no gravame da simonia, que enreda o espírito em terrível cipoal de aflições para o próprio futuro. Dentro e fora do movimento espírita, a gente pode ver exemplos de pessoas que detinham a mediunidade de cura e que se enredaram nesse cipoal das ilusões, de aflições, né? Ela é uma mediunidade que impõe uma responsabilidade sobre o médium muito grande. Então, para o médium não se deixar levar, né, pelo seu poder de curar, pelo seu dom de curar, não fazer disso um instrumento da vaidade, é um desafio muito grande, né? Então, basicamente por isso que Jesus fez esse alerta para os seus discípulos. Não se fazem precisas fórmulas sacramentais, gestos cabalísticos, cerimoniais, indumentárias especiais, objeto algum de natureza material para que se atinjam os resultados favoráveis na ação curativa. Irradia-se saudável a bioenergia do médium, ainda mais benéfica quando comandada pelos espíritos nobres, que conhecem as necessidades dos pacientes, atendendo os núcleos orgânicos em deficiência ou revitalizando os centros vitais geradores de harmonia celular. Então, o Viana de Carvalho está explicando aqui esse mecanismo. É uma junção da energia, da bioenergia do médium com o comando dos espíritos que os auxiliam e que vão reharmonizar o corpo do paciente. E é muito importante também, tem que se dizer, que não basta só a intenção do médium e do espírito mentor. É preciso também que o paciente tenha uma atitude ativa de vontade, de querer se curar, né? E aí é essa junção que possibilita que a cura, através da mediunidade de cura, se faça de forma mais efetiva. Segue Viana de Carvalho aqui num trecho. Um toque, um olhar, sua presença bastam para que os núcleos potencializados transmitam as forças curativas, favorecendo as pessoas em carência e renovando-as. Narram os atos dos apóstolos que as pessoas traziam os seus enfermos e os colocavam à borda dos caminhos por onde passariam Pedro e João, a fim de que a sua sombra, caindo sobre eles, os curasse. Aqui na Gênese, Kardec, um dos capítulos mais lindos da Gênese,
Kardec faz um estudo sobre as curas de Jesus. E aí tem uma passagem aqui em que ele fala da cura da mulher hemorroíça, que é muito interessante, em que ele explica mais ou menos esse mecanismo. Né? Para quem não conhece a passagem, Jesus estava passando lá por... Agora eu não sei exatamente a cidade, perdoem aí a falha. E uma mulher tocou as suas vestes. E pelo simples ato de tocar as suas vestes, ela se curou de uma doença que causava hemorragias, né, tremendas assim nela. E essas pessoas que sofriam com essa hemorragia eram mal vistas na sociedade, essas mulheres. E Jesus imediatamente sentiu que isso aconteceu. Ele fala isso, verbaliza, está lá no Evangelho. Saiu de mim uma virtude. Quem me toca? Né? E aí, ele diz aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta de todos os lados e pergunta quem te tocou? Então, alguém me tocou. E aí eles falam, os discípulos então falam, mas você está no meio da multidão, óbvio que as pessoas vão te tocar, né? E ele fala assim, ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocaram. A mulher que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-lhe aos pés e declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Está lá no capítulo 5, versículos 25 a 34 do Evangelho de Marcos. Mas isso tudo para trazer para a análise que Kardec faz nessa passagem. Considerando, ele faz essa análise aqui do ponto de vista científico lá que ele investigava. Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de reparar. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, outras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu nessa circunstância que tratamos. Então ele está falando aqui que precisa tanto do impulso de cura do médium como da vontade do paciente de ser curado. E que às vezes uma coisa independe da outra, mas que nesse caso a simples fé daquela pessoa que interceptou Jesus possibilitou que ela fosse curada. O Jesus ali não tinha nem visto quem era, só percebeu que aquela energia foi tirada dele, né? Então Jesus ele funcionou como uma bomba doadora e ela como uma bomba que sugou ali a energia dele, propiciou então a cura. No livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz aprofunda um pouco mais ainda essa análise. Ele menciona que essa capacidade de doação dos fluidos ela está inerente à própria organização física do médium, e ela depende muito da realidade mental e dos pensamentos desse médium. Ele coloca que o pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. Deduzimos sem dificuldade que, se é possível a hipnotização da mente humana com vista a certos fins, com mais propriedade operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células. Então, se o bom desempenho
do médium de cura depende da sua realidade íntima e o sucesso das curas e das benfeitorias que vêm a partir dessa mediunidade provém de uma harmonia íntima, quando há ali um interesse meramente de obter vantagem material, você então perde um pouco a qualidade dessa mediunidade, né? Então, por isso que Jesus adverte seus discípulos sobre não fazer confusão com o que é material e com o que é espiritual, né? É óbvio que os discípulos precisavam de apoio para a sua subsistência, um lugar para dormir, uma comida para comer, mas que isso não constituísse paga, né? Que isso não constituísse condição para que eles curassem alguém, né? Que eles curassem independentemente de ser ofertado uma paga para eles ou não, né? Porque esse dom ele não vem, ele não adquiriu, né, gratuitamente pelo que tem que receber, você não adquiriu comprando. Isso é uma dádiva de Deus para que as pessoas compartilhassem com seus irmãos em humanidade, né? Então não faz sentido você misturar uma coisa e outra. Dando seguimento então ao estudo do capítulo, o próximo item fala das preces pagas. Item 3. Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então esse texto está lá em São Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, São Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40, São Mateus, capítulo 23, versículo 14. E essa passagem de preces pagas, ela é muito curiosa. É óbvio que é lícito a alguém fazer uma oração em favor de alguém, mas receber por isso é que não faz o menor sentido, porque são coisas que não se misturam, como a gente falou antes. Eu me lembrei de uma passagem que tem aqui no livro Nosso Lar, de pessoas que estavam chegando no umbral, item capítulo 34, com os recém-chegados no umbral. E aí, André Luiz está lá perto das câmaras de edificação e estão vindo cada vez mais pessoas serem atendidas em Nosso Lar saindo dessas câmaras. E ele vê uma senhora que chama a atenção, muito altiva, né, e chega com uma certa pompa assim, lá no local onde eles estavam para ser socorrida. E ela fala o seguinte: ela tinha sido uma senhora de terras aqui no Brasil, senhora de escravos. Ela fala o seguinte: fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. De quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. E aí, né, ela continua aqui dizendo que esses espíritos não deram paz para ela em nenhum momento. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um para outro momento, porque deixei nos dinheiros para a celebração das missas mensais por meu descanso, né? E aí ela narra, né, que ela tinha muitos escravos e que ela muitas vezes então perpetrava certas punições a eles. E ela tinha arraigada a crença nela de que os escravos não eram humanos, que mereciam então aquele tratamento cruel. E então, mas ela fala disso, assim, que ela cometia esses atos, e aí depois ela ia lá, né,
depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário, ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Então, esses rituais fundados muito na matéria, de preces pagas, de mecanização da culpa e da dor, de achar que uma certa quantidade de orações por si só, vão fazer você se sentir em paz com a sua própria consciência. A gente vê com os relatos dos Espíritos que nem sempre é assim. E o último item, então, é o item que coroa, eu acho, essa reflexão, em que Jesus deixa muito claro que a realidade material e a realidade espiritual não se misturam, que é um instante em que ele expulsa os mercadores do templo. Item 5 do Evangelho: eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruiu dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, Jesus chega no templo de Jerusalém, um templo imenso, em que aconteciam diversas atividades, desde atividades santas a esse tipo de atividade. Então ele quis deixar ali muito pontuado, no próprio seio do seu povo, ele como herdeiro da tradição judaica, que aquele tipo de atitude, de costume, não deveria ocorrer num espaço santo, num espaço sagrado. É muito importante que nós tenhamos, cada vez se faz mais urgente que nós tenhamos consciência da importância de termos locais sagrados dentro de nós, mas também fora de nós. Todos nós que frequentamos uma casa espírita ou um templo sério, preocupado com o desenvolvimento dos espíritos, desenvolvimento do coração, desenvolvimento do afeto, sabem a benesse que é ingressar nos portões de uma instituição religiosa séria. Do quanto a gente se sente bem, do quanto a gente se sente acolhido, do quanto a gente se sente conectado com algo maior. Então, essas experiências santas, essas experiências sagradas, elas têm que ser vistas como a experiência mais valiosa que a gente pode ter na nossa existência, porque ela nos ensina a ter uma intimidade maior com Deus. Então, eram essas as reflexões que eu trouxe, pude pesquisar e preparar para vocês, na esperança aí de ter contribuído um pouco para os estudos e para o entendimento de cada um, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.